Desde tempos muito antigos, diferentes povos contaram histórias sobre homens capazes de assumir a forma de lobos. Essas narrativas surgem em culturas separadas por séculos e por grandes distâncias geográficas. Apesar dessas diferenças, muitas delas compartilham um mesmo núcleo simbólico: a ideia de que o ser humano poderia, em determinadas circunstâncias, abandonar sua natureza civilizada e assumir a forma de uma criatura selvagem. No imaginário europeu, essa figura ficou conhecida como o lobisomem, o homem que se transforma em lobo. Mas as origens dessa crença são muito mais antigas do que as lendas populares que circularam na Europa medieval. Uma das primeiras referências literárias à transformação entre homem e lobo aparece na obra Metamorfoses, escrita pelo poeta romano Ovid no século I. Nesse poema monumental é narrada a história do rei Licaon, governante da região da Arcádia. Segundo o relato, Zeus decide visitar os homens disfarçado para testar sua moralidade. Ao chegar ao palácio de Licaon, o rei duvida da natureza divina do seu visitante. Para testar o estranho, Licaon decide cometer um ato impensável. Ele serve ao visitante um prato preparado com carne humana. A resposta divina é imediata. Zeus, furioso, destrói o palácio com um raio e lança sobre Licaon uma punição terrível. Ele é transformado em lobo. Ovídio descreve a transformação de forma vívida. A voz do rei se torna um uivo. Suas mãos se transformaram em patas e seu corpo se cobre de pelos. O governante humano desaparece, restando apenas a criatura selvagem cuja ferocidade refletia sua própria natureza. Da história de Licaon deriva a palavra licantropia, termo que séculos depois seria usado para descrever a transformação de um ser humano em lobo. Durante a Idade Média, histórias semelhantes começaram a circular em diferentes regiões da Europa. Nesse período, a transformação em lobo podia ser interpretada de diversas maneiras, como maldição, punição divina ou como resultado de magia. Um dos relatos literários mais interessantes desse período aparece no conto Bisclaveret, escrito pela poetisa medieval Mary de France, do século XII. A história narra a vida de um cavaleiro que guarda um segredo extraordinário. Em determinados dias da semana, ele se transforma em lobo. Antes da transformação, ele precisa esconder suas roupas. Sem elas, não pode retornar à forma humana. Durante anos, ele mantém esse segredo de sua esposa, mas um dia ela descobre a verdade. E movida pelo medo, ou talvez por ambição, ela rouba as roupas do marido e as esconde. Sem elas, o cavaleiro fica preso para sempre na forma de lobo. Durante anos, ele vaga pela floresta até ser encontrado por um rei durante uma caçada. O animal, porém, se comporta de maneira inesperada. Ele não ataca. Ele se aproxima do rei com respeito e submissão, como se reconhecesse uma autoridade humana. Intrigado, o rei decide levá-lo para viver na corte. A verdade só se revela quando o lobo encontra sua antiga esposa e reage com fúria, reconhecendo nela a traidora que o condenou. Quando suas roupas finalmente são recuperadas, ele retorna à forma humana e a verdade é revelada diante da corte. Essa história mostra que, na tradição medieval, o homem-lobo nem sempre era retratado como um monstro. Às vezes, ele era apenas um homem aprisionado em uma condição trágica. Durante os séculos XVI e XVII, porém, a visão sobre os lobisomens mudou drasticamente. A Europa vivia um período de intenso medo da feitiçaria. Milhares de pessoas foram julgadas acusadas de pactos demoníacos. Dentro desse clima surgiram também os julgamentos de licantropia.
Um dos casos mais famosos ocorreu na Alemanha e envolveu um homem chamado de Peter Stump. Segundo panfletos publicados em 1589, Stump teria confessado possuir um cinto mágico concedido pelo diabo. Ao colocá-lo, ele seria capaz de se transformar em um lobo. Ele foi acusado de uma série de crimes violentos e executado de forma extremamente brutal. Outro caso conhecido ocorreu na França e envolve um jovem chamado Jean Grenier. Grenier afirmava possuir uma pele mágica que lhe permitia se transformar em lobo. Durante seu julgamento, seu comportamento chamou a atenção das autoridades. Alguns relatos sugerem que ele sofria de distúrbios mentais. Em vez de ser executado, ele foi enviado para viver em um mosteiro. Entre os povos germânicos e escandinavos, porém, a relação entre homens e lobos possuía um significado diferente. Nas sagas nórdicas aparecem relatos de guerreiros que vestiam peles de animais para assumir simbolicamente suas qualidades. Entre esses guerreiros estavam os Ulfhildnar. O nome significa literalmente aqueles que vestem pele de lobo. Esses guerreiros estavam associados ao culto do deus Odin. Segundo algumas tradições, eles lutavam em estado de transe durante as batalhas, exibindo uma ferocidade quase sobrenatural. Vestindo peles de lobo, buscavam incorporar a força e a natureza predatória do animal. Eles são descritos em textos como a Ynglinga Saga, onde aparecem como combatentes temidos. Há também a história de Sigmund e Sinfjotli. Uma das histórias mais fascinantes relacionadas à transformação em lobo aparece na Saga dos Volsungs. Nela encontramos os personagens Sigmund e seu filho Sinfjotli. Durante uma jornada pela floresta, eles encontram uma cabana abandonada. Dentro dela estão duas peles de lobo encantadas. Ao vestirem essas peles, eles descobrem que não podem removê-las por 10 dias. Durante esse período, passam a viver como lobos. Eles caçam, vagam pela floresta e lutam com outros homens. Segundo a saga, o poder das peles despertava uma fúria selvagem. Em um momento de descontrole, Sigmund chega a atacar o próprio filho. Mais tarde, ele consegue curar o ferimento com folhas mágicas. Após os 10 dias, as peles finalmente podem ser removidas. Essa história revela uma visão muito antiga da relação entre homens e animais. Não se trata apenas de uma maldição, mas de uma transformação ligada à guerra, à fúria e à natureza selvagem. No Brasil, a figura do lobisomem também se tornou parte do imaginário popular, especialmente nas regiões rurais. A lenda chegou ao país durante o período colonial, trazida principalmente por colonos portugueses. Com o passar do tempo, essas histórias se misturaram com tradições indígenas e com o folclore local, criando uma versão própria da criatura. Diferente das representações europeias clássicas, o lobisomem brasileiro raramente é descrito como um grande lobo. Em muitas regiões do país, ele é retratado como uma criatura híbrida, um homem deformado, com o corpo coberto de pelos, o rosto alongado, dentes grandes e comportamento animalesco. A transformação geralmente acontece nas noites de quinta-feira para sexta-feira, quando o amaldiçoado abandona sua casa e sai correndo pelos caminhos escuros das vilas e das áreas rurais. Segundo muitas tradições populares, a maldição do lobisomem pode surgir de diversas formas. Uma das crenças mais difundidas afirma que o sétimo filho homem consecutivo de uma mesma família está destinado a se tornar lobisomem. Outra versão diz que o homem pode adquirir a maldição ao ser mordido por outro lobisomem, ou ao entrar em contato com certas forças sobrenaturais. Durante a noite de transformação, ele vagaria pelos campos e estradas, atacando animais, assustando viajantes e espalhando terror pelas comunidades. Ao amanhecer, a criatura retornaria à forma humana,
muitas vezes sem memória clara do que aconteceu durante a noite. Em algumas regiões do interior, acredita-se que o lobisomem poderia ser reconhecido por certos sinais: aparência extremamente pálida, comportamento estranho ou feridas pelo corpo. Dizem-se também que ferir o lobisomem durante a transformação faria com que a mesma ferida aparecesse no homem quando ele voltasse à forma humana. Essas histórias circularam durante gerações no interior do Brasil, sendo contadas ao redor de fogueiras, em rodas de conversa e nas noites silenciosas das pequenas comunidades rurais. Assim como em muitas outras partes do mundo, o lobisomem brasileiro não é apenas uma criatura monstruosa. Ele também representa medos coletivos, explicações populares para comportamentos estranhos e a eterna ideia de que, dentro do ser humano, existe sempre a possibilidade de uma natureza selvagem emergir. Ao longo dos séculos, o mito do lobisomem continuou a se transformar. Ele passou do folclore rural para a literatura, da literatura para o cinema, e do cinema para o imaginário popular moderno. Mas por trás de todas essas histórias permanece um tema constante. O lobo sempre representou para as sociedades humanas a presença da natureza selvagem além das fronteiras da civilização. Talvez seja justamente por isso que o mito do homem-lobo atravessou tantos séculos, porque, em última análise, ele não fala apenas sobre monstros escondidos nas florestas. Ele fala sobre algo muito mais próximo de nós: a possibilidade de que, sob certas circunstâncias, o próprio ser humano possa revelar a fera que habita dentro de si.